Queridos, eu queria cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria, irmãos, estarmos aqui nessa noite. Eu trago um abraço do meu pastor, o pastor presidente lá da igreja, pastor Marcos Mansur. Mandou um abração para vocês, a pastora Elilde também. O pastor mandou um abração, tá? Pastor Leandro. A pastora comentou o quanto vocês são queridos, né? O quanto vocês são... E nós louvamos a Deus por essa oportunidade, trazemos um abraço da nossa igreja, do meu marido também, o pastor Aloísio. Hoje eu vim acompanhada, né, da minha amiga e irmã Regina. Regina é companheira, né, de batalhas, de conquistas, né? A Regina, ela junto com o marido dela ali na igreja, eles são responsáveis pelo Ministério da Juventude ali na igreja. E sempre quando Deus nos leva, assim, para pregar em outros lugares... A Regina é sempre aquela escudeira, que está sempre junto comigo. Nós viajamos juntas, nós pregamos juntos, fazemos a obra de Deus juntas. E eu louvo a Deus por essa vida, né, por essa joia preciosa. Eu falo que a Regina é uma pérola negra. Por que pérola negra? Porque a pérola negra, ela é mais difícil de ser encontrada, né? Ela tem um valor maior. Eu costumo dizer que a amizade da Regina, para mim, né, é como uma pérola negra. Amém, queridos? É com muita alegria, irmãos, que nós estamos aqui nessa noite, debaixo de uma direção de Deus. Quando a pastora Tatiana nos convidou pela primeira vez, não foi possível estar aqui. Aí ela falou, não, a gente já vai deixar marcado, então, uma data já definida. E eu glorifico o nome do Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui. Amém? Deus separou esse tempo para nós. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, irmãos, é uma palavra que confronta muito a nossa vida, o nosso entendimento, a nossa caminhada cristã. Talvez essa noite você não vai chorar tanto, não vai se arrepiar tanto pela presença de Deus. Eu não sei. Não é uma palavra que gera em nós uma movimentação na nossa alma. Não é nada que move a nossa alma, mas é uma palavra que traz impacto para o nosso espírito. E é uma palavra que tem, sido muito ministrada ao meu coração. Todas as vezes que Deus, Ele me leva a algum lugar para pregar a palavra dEle, todas as vezes que Ele nos dá essa oportunidade, toda palavra que Deus fala ao meu coração para compartilhar na igreja, nas igrejas por onde eu passo, é sempre fruto de uma experiência com Ele. Nunca você vai me ver pregando de algo que eu não tenho vivido, irmãos. É sempre fruto de uma experiência com Ele. Porque primeiro Ele fala conosco, primeiro Ele trata conosco e continua tratando. Porque nós estamos sendo transformados de glória em glória, né? Nós não estamos totalmente transformados, nós somos transformados de glória em glória. Quem aqui está sendo transformado de glória em glória? Sendo edificado como morada do Pai Todo-Poderoso. Amém? Glórias a Deus. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, fica logo depois de 2 Coríntios. Gálatas, no capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Vou esperar para colocar ali também. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne?
Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? Você pode glorificar a Deus? Fala assim comigo. Pega a sua Bíblia, deixa aberto aí em Gálatas, que a gente vai depois voltar e fala assim: Senhor, a tua palavra. Fale crendo, tá, irmão? Senhor, a tua palavra é uma semente incorruptível. Faça com que essa semente, ao ser lançada no meu coração, encontre um solo fértil, para que ela frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1, para a glória do teu nome. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amados, essa é uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. O livro de Atos é um livro assim que eu tenho estudado bastante, é um livro que tem falado muito ao meu coração. Tem épocas da nossa vida que o Espírito Santo, ele nos conduz a leituras específicas. Há momentos da nossa vida que o Espírito Santo, ele nos conduz a leituras, a partes específicas da palavra de Deus. E todas as vezes que o Espírito Santo nos possibilita nos deparar com leituras específicas, é porque ele tem algo da parte de Deus para revelar ao nosso coração. E o nosso Deus é um Deus de revelações. O nosso Deus não é um Deus de mistério. Deus de mistério, ele se torna mistério para aqueles que não o conhecem. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, muito menos penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E logo em seguida diz o seguinte: mas, e todas as vezes que nós encontramos um mas, isso significa que está querendo, justificar algo que já foi dito. Então o ouvido não ouviu, os olhos não viram, não chegou ao coração humano, mas Deus nolas revelou pelo Espírito Santo. Então aquilo que os olhos do mundo não conseguiram enxergar, aquilo que os ouvidos do mundo não conseguiram ver, aquilo que não chegou ao coração humano, do homem carnal, é isso que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. E quem é que ama o Senhor? Deus tem preparado para nós coisas muito grandes, irmãos, coisas tremendas, e Ele revela essas coisas tremendas, essas coisas que são ocultas ao mundo, para aqueles que são dele. Será que você já pode contemplar tudo aquilo que Deus tem reservado para você? E você pode glorificar o Pai, porque aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário não foi uma simples vitóriazinha. Ele conquistou tudo que diz respeito à vida e à piedade. Foi pelo seu divino poder que Ele nos outorgou autoridade para poder chegar diante do Pai e o louvar por tudo que Ele conquistou. E quando nós nos deparamos com essa palavra, a carta, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que se encontravam ali na igreja de Gálatas. Esses irmãos da igreja de Gálatas eram irmãos diferenciados,
porque eles não estavam crescendo no cristianismo, desarraigados de um judaísmo, da tradição do judaísmo. Os gálatas eram gentios, eram aqueles que estavam alheios à promessa. A Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quanto creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Os gálatas se incluem naqueles que creram no nome de Jesus, assim como nós, amém? Assim como nós. E quando o apóstolo Paulo ele escreve aos gálatas, o apóstolo Paulo ele traz uma advertência aos gálatas. Os gálatas não faziam parte da nação escolhida, a nação separada, a nação de Israel. Eles eram gentios, eles estavam alheios à promessa, mas por meio de Cristo eles foram reconciliados com Deus. E foi assim que aconteceu conosco. Nós também não fazíamos parte daquele projeto da nação de Israel, mas por meio de Cristo, por meio daquele sacrifício, hoje nós temos livre acesso ao Pai. E as mesmas bênçãos conquistadas na cruz do Calvário, aquele mesmo sacrifício que Ele pagou para que nós pudéssemos ter direito, e direito a uma herança incorruptível, é essa herança que nós temos. São essas bênçãos que nós temos. E os gálatas, eles entenderam perfeitamente esse princípio. A igreja da Galácia entendeu, abriu o coração quando a palavra foi pregada, quando a palavra foi anunciada. Diz a Bíblia e alguns estudiosos que aqueles irmãos, eles abriram o coração de uma tal forma que eles passaram por uma profunda transformação. Todo pecado, toda impiedade que corrompia aquele povo, que fazia com que aquele povo andasse após a idolatria deste mundo, tudo caiu por terra quando eles se encontraram com o verdadeiro evangelho. Irmãos, não tem como nós termos um encontro verdadeiro com o Senhor e não sermos transformados. O evangelho que hoje eu estou aqui pregando, que nessa noite eu prego, o verdadeiro evangelho que tem sido pregado nas igrejas, ele precisa trazer transformação. Uma pessoa que fala que aceita Jesus, que está vivendo uma vida no evangelho, que não foi totalmente transformada, ainda não teve um verdadeiro encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todas as vezes que um homem, que uma mulher é impactado pela verdade do evangelho, ela muda de vida. Tem como mais permanecer na mesma vida? Não tem como mais usar as mesmas gírias, as mesmas palavras. O modo de vestir muda, o modo de pensar muda, o modo de negociar muda, o modo de olhar para as pessoas muda, o modo de falar, de tratar o outro muda. Porque Cristo em nós é isso, irmãos. Cristo em nós é mudança. Cristo em nós é transformação. E os gálatas estavam vivendo toda essa transformação. Mas houve um momento em que a igreja da Galácia, os irmãos, os gálatas, depois de terem passado por toda essa experiência, depois de terem sido transformados pela verdade do evangelho, eles estavam sendo influenciados pelos judeus da antiga aliança. Os judeus da antiga aliança chegaram com força na igreja da Galácia. Os judeus da antiga aliança, que tinham ali as suas práticas baseadas numa aliança passada, que não tinham Jesus como único e suficiente Salvador, que achavam que para conseguir alguma coisa de Deus tinha que pagar um preço alto, eles chegaram naquela igreja de forma sorrateira e começaram a imprimir na mente daqueles irmãos mentiras absurdas. Estavam tentando fazer com que aquela igreja se apostatasse da fé. Estavam ali, dentro daquela igreja, influenciando os irmãos a retornarem às práticas que outrora eles praticavam para se tornarem justos diante de Deus.
E o que Deus tem falado ao meu coração acerca dessa palavra? Irmãos, muitas vezes nós, como igreja de Cristo, temos retrocedido na fé. Muitas vezes nós, como igreja de Cristo, temos achado que para conseguir isso ou aquilo de Deus, nós precisamos ficar pagando preço, sendo que uma vez o preço já foi pago na cruz do Calvário. Todas as vezes que eu tento por merecimento próprio, todas as vezes que eu tento por esforço próprio me justificar diante de Deus, eu estou virando as costas para a cruz e dizendo que aquele sacrifício foi em vão. Irmãos, nós, enquanto igreja de Cristo, precisamos nos voltar para a essência do Evangelho, para a essência do cristianismo, passar a entender de fato a obra redentora da cruz do Calvário. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com o objetivo de adorá-lo, de ter uma comunhão perfeita com Ele. O pecado entrou no mundo, destituiu a comunhão entre Deus e o homem, mas não ficou por aí. Satanás, ele foi lançado lá do céu, veio para a terra, começou a dominar a terra, e Deus decidiu criar alguém da mesma espécie dele, para que hoje pudesse reinar sobre toda a hoste maligna. Queridos, Deus confiou a nós, que somos a igreja dele, para pisar na cabeça do diabo e reinar sobre toda e qualquer circunstância que tente falar que nós não podemos. Nós aprendemos, né? Nós aprendemos esses dias algo tremendo, irmãos. Nós ouvimos uma ministração acerca disso. Na verdade, foi uma aula. Foi numa aula que nós estávamos lá em Vitória. E a ministra, ela foi usada por Deus para dizer o seguinte: Deus, quando ele viu que o pecado tinha entrado no mundo, ele poderia de uma vez por todas derrotar Satanás. Mas Deus, ele é muito justo, irmãos. O nosso Deus, ele age por meio de justiça. Se Deus resolvesse derrotar Satanás com as forças dele, ele não estaria sendo justo. Porque seria um todo-poderoso contra alguém que é nada. Foi aí que Deus criou a mim e a você. Foi aí que Deus mandou Jesus para viver nesse mundo carnal que nós vivemos. Foi aí que Deus mandou Jesus para cumprir aqui tudo aquilo que estava sendo dito a respeito dele na lei dos profetas. Para que Jesus pudesse sentir a mesma dor que eu senti, que você sentiu. Para que Jesus pudesse passar pelas mesmas provações, pelas mesmas tentações. E uma vez como homem, pudesse vencer Satanás e seus demônios. Descer ao inferno, tomar a chave do inferno e falar assim: agora não tem para você. E quando Cristo ressuscitou, Ele nos levou juntamente com Ele para as regiões celestiais. A Bíblia diz, no livro de Efésios, no capítulo 1, que bendito seja o nosso Deus e Pai, o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Irmãos, não é pouca bênção, não. São todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Sabe aquela libertação daquela pessoa, da sua família que você tem buscado? Já foi conquistado. A cura para a enfermidade já foi conquistada. A restauração do seu lar já foi conquistada. A cura emocional que você precisa foi conquistada. Irmãos, o povo da Galácia, os Gálatas, eles estavam esquecendo de toda essa conquista que havia sido conquistada na cruz do Calvário. E muitas vezes nós, como igreja, se não nos ligarmos extremamente ao Pai em espírito, nós também somos levados por ventos de doutrinas humanas
que para nada servem, a não ser para nos escravizar, a não ser para colocar sobre nós um legalismo de escravidão. Cristo nos resgatou da lei, Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que hoje nós pudéssemos fazer parte da descendência de Abraão. Quem foi Abraão? Quem foi Abraão? Abraão é o patriarca do povo de Deus. Um homem que saiu juntamente com seu pai de Ur dos Caldeus para conquistar a terra prometida. No meio do caminho, o pai de Abraão morre. No finalzinho do versículo 11 do livro de Gênesis, no capítulo 11 do livro de Gênesis, no capítulo 12, Abraão com seu pai morto, não tinha conquistado a terra. Deus se apresenta para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Irmãos, um homem que carregou a promessa de ser pai de uma grande multidão era avançado em idades e a sua esposa era estéril. Você já parou para pensar nas impossibilidades que este homem enfrentou? Carregar a promessa de ser pai de uma grande nação, mas olhava ao seu redor, nada contribuía. Queridos, nós fomos chamados, não é para andar por vista, é para andar por fé. Se você, assim como eu, possui promessa de Deus, possui palavra de Deus, é tempo de se levantar e começar a glorificar o Senhor por tudo aquilo que Ele já conquistou. Nós temos que parar de buscar a aceitação de Deus pelos nossos esforços. Nós temos que parar de ficar correndo atrás de Deus como se fôssemos mendigos. Não! Nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi real. Todas as vezes que eu falo, essa enfermidade não tem jeito, estou falando assim: Senhor, o preço que o Senhor pagou não valeu de nada. Eu tenho uma palavra que eu vou ser pai de multidões, mas eu acho que eu não vou ser não, porque está tudo seco ao meu redor. Irmãos, nós fomos chamados para andar, não é por aquilo que os nossos olhos enxergam. Querido, se eu fosse andar por aquilo que os meus olhos naturais enxergam, eu jamais estaria aqui compartilhando essa palavra. Se eu fosse andar por vista, eu jamais ousaria ministrar esta palavra na igreja. Mas é porque eu creio que aquele que me fez a promessa já cumpriu tudo aquilo que diz respeito à vida, tudo aquilo que diz respeito à piedade, para mim, para você. E hoje nós podemos nos alegrar, hoje nós podemos bendizê-lo, hoje nós podemos adorá-lo. Sem práticas religiosas que nos conduzem à escravidão, mas tomar posse do nosso direito. Todas as vezes que um herdeiro toma posse da sua herança, é porque alguém precisou morrer. Amém? Para que um herdeiro tome posse da sua herança, alguém precisa morrer. Amados, a nossa herança já foi garantida. Aleluia! A nossa herança já foi garantida há milhares de anos atrás, amém? A nossa herança já foi garantida quando aquele sangue puro, carmesim, foi derramado na cruz do Calvário. A sua vitória, aquela impossibilidade que o homem fala que não tem jeito, foi lá que Cristo venceu. Aquele avançar de Deus, aquele conquistar de Deus, foi lá que Ele conquistou para você. E muitas vezes, irmãos, nós ficamos pedindo a Deus para fazer aquilo que já foi feito. Amém? Ai, Senhor, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura. Ué, a Bíblia fala em Isaías 53... que verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas
em enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós não seremos sarados, nós fomos sarados. E essa palavra que nós lemos, ela fala o seguinte aqui no versículo 6. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O que trouxe justiça para a vida de Abraão? Foi ele ter saído da terra simplesmente? Foi ele ter levantado, erigido vários altares de adoração ao Senhor? Não. O que justificou Abraão foi a fé. Se tem algo que nos faz justificado diante de Deus, é a nossa fé. É saber que tudo pode estar seco aos nossos olhos naturais, mas com os olhos espirituais nós conseguimos enxergar a chuva do Senhor. É olhar para uma enfermidade e crer que Jesus já trouxe a cura, já foi conquistado na cruz. Irmãos, talvez nessa noite Deus está trazendo aqui ao seu entendimento, ao seu coração, à sua mente, situações na sua vida que talvez, assim como os crentes da Galácia, assim como os Gálatas, estavam passando. E não pense que você é um ET por isso ter acontecido com você. Isso também já aconteceu comigo, queridos. Muitas vezes eu fui tentada a achar que o meu esforço próprio ia me justificar diante de Deus. Mas Deus tem nos feito entender de glória em glória, dia após dia, que o que move o coração dele é a nossa fé. O que nos justifica diante dele é a nossa fé. Abraão partiu daquele lugar, uma terra de maldição. No livro de Josué fala muito bem acerca disso. Que os pais de Abraão, aqueles que vieram após Abraão, andaram após outros deuses. Ele saiu de uma terra de maldição, uma terra que servia a outros deuses, uma terra de idolatria. E ao mesmo tempo que era uma terra de servidão aos outros deuses, era uma terra próspera. O lugar ali onde situava Ur dos Caldeus era um lugar próspero, irmãos. Ele abriu mão de toda a prosperidade humana. Ele abriu mão de toda a possibilidade humana para ir para um lugar que ele não conhecia. Mas ele creu porque ele sabia que foi Deus quem o havia chamado. E quando Deus nos chama, irmãos, Deus jamais nos leva para lugar de maldição. O lugar que Deus nos leva é sempre um lugar de bênção. O lugar para onde Deus nos leva é sempre um lugar onde nós vamos poder contar com a provisão dEle, onde nós vamos poder contar com o sustento, onde nós vamos poder contar com a força dEle, com a companhia do Espírito Santo. Eu não sei se nessa noite Deus tem te feito lembrar do lugar para onde Ele te mandou ir. Não tenha medo, vá. Não se atemorize, vá. Porque quando Deus nos chama, Ele garante a vitória no lugar para onde Ele nos leva. Abraão partiu, irmãos, sem saber. Mas pela fé, ele conquistou autoridade para ser pai de uma grande nação. Em meio a diversas circunstâncias, Abraão tentou caminhar para o caminho do atalho. Ele tentou até a própria força, pelos seus próprios esforços, ser pai de multidão, se deitando com Agar, a serva egípcia. Deu luz a Ismael. Mas teve um momento que ele se reposicionou. E ele falou, não, a promessa não é com a serva. A promessa é com a livre, Sara. Sara representa a liberdade. E é com ela que eu vou alcançar o filho da promessa. Queridos, eu não sei qual é a promessa que Deus tem para a sua vida. Deus essa noite te fala, para de passar pelos atalhos. O caminho que eu tenho para você é um caminho reto. Talvez aos olhos humanos pode doer. Às vezes pode provocar em nós o incômodo. Mas é esse caminho que vai nos fazer ser pais e mães de multidões.
Talvez, também como eu, o seu sonho seja o mesmo de Sara. Talvez você tenha o sonho de gerar uma vida, de ser mãe. E as impossibilidades são muitas diante de você. Mas se existe uma promessa, aquele que fez a promessa é fiel e justo para cumprir. Qual é a sua terra? Qual é, queridos? Irmãos, eu quero te perguntar nessa noite, qual é a terra? Qual é a terra que Deus tem te mostrado? E talvez a religiosidade tenha te prendido. Talvez a falta de entendimento naquilo que Cristo já conquistou por você tenha te prendido. Às vezes você acha, eu tenho errado. Eu tenho vacilado aqui. Eu estou tentando andar dessa forma, mas não consigo. Creia, queridos, que o que Cristo conquistou na cruz diz respeito à santidade, diz respeito à vida, diz respeito à retidão, diz respeito à sua redenção. E nós precisamos entender que existe um caminho para essa compreensão chegar. Aqui nessa palavra que nós lemos, diz assim: sois assim insensatos, Gálatas, no versículo 3, que tendo começado no Espírito, estejais agora se aperfeiçoando na carne. Irmãos, existe um caminho nobre, existe um caminho de excelência que vai nos fazer chegar ao centro da vontade de Deus. E esse caminho é o caminho do Espírito. Esse caminho é o caminho do Espírito. Não existe nenhuma outra pessoa que vai te conduzir da melhor forma ao centro da vontade de Deus do que o Espírito Santo. Nós temos esse Espírito. Irmãos, nós temos dentro de nós um dom. Nós temos dentro de nós um bem preciosíssimo. E esse bem se chama Espírito Santo. Não existe outro caminho. Pela carne, pela alma, irmãos, nós podemos até conquistar Ismael, mas pelo Espírito nós conquistamos Isaac. O filho que Deus tem para esta igreja não é Ismael. Deus tem Isaques para as nossas vidas. Mas é preciso se render ao entendimento de que é só por meio do Espírito que nós conquistamos. Pela carne, queridos, Abraão gerou Ismael. E Ismael hoje é o patriarca da nação árabe. A nação árabe é uma das nações que promovem mais guerras, que promovem mais dissoluções na face dessa terra. Mas ele gerou Isaac. E por Isaac, muitas famílias são reconhecidas como benditas. Inclusive a minha e a sua. Amém? Eu quero te convidar a abrir ainda no livro de Gálatas, no capítulo 4. Nós vamos fechar essa palavra, irmãos. Vamos fechar esse momento com essa palavra. Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Gálatas 4, versículo 21. Gálatas 4, versículo 21. Dizei-me vós, o que quereis estar sob a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Essa é Agar.
Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Olha, irmãos, que mistério revelado. Olha que mistério revelado. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, são filhos da promessa como Isaque, como porém outrora o que nascera segundo a carne, perseguia o qual nasceu segundo o Espírito, assim também agora, contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade, lá no 5, foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Gênesis 21, vamos comigo em Gênesis 21, para a gente fechar esse entendimento. Gênesis 21, versículo 8, só para nós fecharmos, irmãos, esse entendimento e vamos orar, porque estamos caminhando para o final. Gênesis 21, versículo 8. Isaac, aqui está falando, irmãos, após o nascimento de Isaac, chegou o tempo de Deus na vida de Abraão e Sara. E aquele casal que todo mundo olhava, falava assim: e não gera nada, e não são frutíferos nada. Eles se posicionaram e caminharam por fé. E olha o que Deus fez. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. É por alguém que parecia infrutífero, é por alguém que parecia que nunca tinha possibilidade de alcançar, é através daquele que era reconhecido como um Zé Ninguém, que Deus estabelece um novo tempo. Talvez os seus olhos naturais não consigam enxergar aquilo que Deus há de fazer por meio de você, mas eu quero te convidar nesta noite, irmãos, com os olhos da fé, a tomar posse de tudo aquilo que já foi conquistado para você. Amém? E quando esse entendimento chega, irmãos, nós precisamos mudar a nossa postura, a começar da nossa boca, porque aquilo que nós proferimos movimenta as coisas ao nosso redor. Nós precisamos parar de falar que não tem jeito, precisamos parar de falar que está tudo difícil. Precisamos mudar as nossas palavras pela palavra do Senhor. Quando o profeta Ezequiel estava diante daquele vale de ossos secos, o Senhor falou: que vês? Senhor, eu vejo um vale de ossos secos. Pode por acaso esses ossos se moverem e terem vida? Senhor, tu sabes. Então, profeta, levanta e profetiza. Irmãos, nós temos autoridade de profetizar sobre qualquer vale de ossos secos. Qualquer vale de ossos secos. Não existe impossibilidade alguma que não se renda à possibilidade daquele que venceu a morte e o inferno. Aleluia! Glórias a Deus! Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Eu queria pedir ao Ministério de Louvor ou algum irmão que tocasse violão enquanto nós vamos fazer essa oração.
Nós vamos louvar agora. Nós vamos adorar o Senhor. Eu vou fechar esse momento, vou passar para a pastora ou para o pastor, mas eu quero fechar esse momento com você, te dando a oportunidade de adorar o Senhor e nessa adoração declarar que nós já fomos crucificados com Cristo. E agora não vivemos nós, mas Cristo vive em nós. E aquele que é a habitação do Senhor, irmãos, não tem nada que possa segurá-lo, não. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos louvar então esse louvor, esse hino. Enquanto você louva, você declara para todas as hostes espirituais, declara para todo inferno ouvir quem você é em Cristo. Começa a chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. O que você precisa? É uma vitória na vida financeira. Traz à tona, começa a declarar. É cura. Declara a sua cura nessa noite. Você não vai ficar olhando para o ministério de louvor, não, irmão. Declare agora sobre a impossibilidade da sua vida. Qual é a impossibilidade da sua vida? Declare a vida de Deus sobre essa impossibilidade. Espírito de incredulidade, eu declaro agora bota e retirada do nosso meio, em nome de Jesus. Todo perverso coração de incredulidade, dê lugar à fé em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Vamos declarar essa noite. Já estou crucificado. E quer me dizer assim, pastora, tem sido difícil. Eu quero te chamar aqui no altar, eu quero fazer uma oração que Deus colocou na minha vida para orar pela sua vida. Você
que muitas vezes recebe uma palavra da parte de Deus, se posiciona, sai do culto animado, mas durante a sua caminhada, às vezes, você tem se enfraquecido. Eu quero te chamar nessa noite aqui. Não tenha vergonha, porque todos nós passamos por isso em alguma fase da nossa vida. Você que está sendo enfraquecido na fé, você que nessa noite quer me dizer, pastora, eu tomei posse dessa verdade, eu não vou mais fraquejar na fé, eu vou andar por fé. Vem aqui fazer esse compromisso diante do altar. Deus colocou no meu coração uma oração para fazer pela sua vida. Não se envergonhe, porque vocês são benditos como crente Abraão. Oh, aleluia! Reconhecidos como família bendita do Senhor. Queridos, eu vou fazer para vocês a mesma oração que o apóstolo Paulo fez aos irmãos que estavam na igreja de Éfeso. Eu quero declarar, eu quero fazer essa oração e declarar essa verdade sobre a sua vida e sobre essa igreja. Eu quero apenas que você se posicione. Só os instrumentos nesse momento. E eu faço essa oração. E essa mesma oração que o apóstolo Paulo fez aos Efésios. Eu declaro essa oração e a verdade dessa palavra sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Nessa noite, se verdadeiramente você se posicionou com o coração aberto para essa palavra e decidiu andar em fé naquilo que Cristo já fez, sem dúvida alguma eu falo para você, sua vida não será mais a mesma. A partir de hoje, um novo tempo de Deus para sua vida. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, é essa palavra que eu declaro para vocês e para essa igreja. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações,